Boicotado em discurso na ONU, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou os países que reconheceram o Estado palestino nos últimos dias e disse que só vai deixar a faixa de Gaza quando o Hamas estiver eliminado. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Enquanto Benjamin Netanyahu subia à tribuna, dezenas de delegações levantaram e deixaram o plenário da ONU em protesto contra a ofensiva israelense na faixa de Gaza, que já matou mais de 60 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde do enclave. O premier israelense usou o discurso para exaltar as vitórias militares dos últimos 2 anos, que redefiniram o equilíbrio das forças geopolíticas do Oriente Médio. E destacou que as forças de defesa de Israel só vão deixar a faixa de Gaza quando cumprirem os objetivos definidos pelo próprio gabinete de guerra. Thanks to the resolve of our people, the courage of our soldiers, and the bold decisions we took, Israel rebounded from its darkest day to deliver one of the most stunning military comebacks in history. But we're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. Netanyahu exige que o Hamas entregue as armas e deixe o controle de Gaza para uma coalizão de países árabes. If Hamas agrees to our demands, the war could end right now. Gaza would be demilitarized, Israel would retain overriding security control, and a peaceful civilian authority would be established by Gazans and others committed to peace with Israel. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que está perto de fechar um acordo para interromper a operação israelense na faixa de Gaza, mas não deu detalhes sobre os termos da negociação. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal with, it's going to be peace. Em entrevista à CNN, antes do discurso de Netanyahu, um líder sênior do Hamas disse que o grupo não vai recuar. E afirmou que a ocupação israelense isolou o país na comunidade internacional. A ofensiva começou depois do ataque do grupo terrorista na fronteira de Israel. Os militantes mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 200 reféns, parte deles ainda em cativeiro. What is the benefit of October 7 now? Now, when the war now, if you look to the General Assembly yesterday, when about 194 people opened their eyes and looked to the atrocity, to brutality of Israel, and all of them, they condemned Israel. We waited for this moment for 77 years. In your view, 65,000 deaths is worth it in order to achieve what you've achieved? Look, I know the price is so high, but I'm asking again, what is the option? Vitélio, excelente essa entrevista, hein? Vitélio, tem 2 opções, né? Pelo menos os analistas todos colocam 2 opções para o cessar-fogo. Uma é o Netanyahu se convencer de que é bom para ele. E isso não está no radar, está cada vez mais claro, principalmente depois desse discurso de hoje. A outra é o mundo impor isso a Israel. Depois dessa semana na ONU, isso está mais próximo ou não? Nada vai parar Israel? Caio, eu vou começar pela imposição do mundo, né? Como seria isso na prática? Porque para um Estado ser reconhecido pelo direito internacional, ele precisa de 4 elementos: território, governo, população e reconhecimento internacional de que o governo pode cumprir as suas obrigações. O fato de o Estado da Palestina ser hoje reconhecido por 80% dos países da ONU é significativo, especialmente porque acabou de ser reconhecido pelo Reino Unido e pela França, que são históricos aliados de Israel e que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, hoje, no Conselho de Segurança da ONU, que é o principal órgão da ONU, 4 dos 5 reconhecem Israel: a China, a Rússia, o Reino Unido e a França. Só os Estados Unidos não reconhecem. Então, quando o Netanyahu vai à tribuna da ONU e faz o discurso que fez hoje, mostrando quais são os inimigos dos Estados Unidos, ele mostra uma lista, mostra o Irã, mostra o Hezbollah, mostra o Hamas, e ele tenta, nesse gesto, atrair
e manter a aliança que tem com os Estados Unidos, que são o principal aliado dos Estados Unidos, de Israel, aliás, desde a fundação do Estado de Israel em 1948. Então, o que acontece? Impor a Israel é muito complicado, né? Nesse momento já existe uma tentativa de imposição diplomática. Inclusive, alguns dos estados que reconheceram Israel recentemente, como a Bélgica e Andorra, colocaram isso condicional à saída do Hamas no poder e devolução dos reféns. A outra opção, que é o Netanyahu se retirar, né, como você coloca. O Netanyahu, desde que chega ao poder, chega à cena política de Israel em 1996, ele tem uma plataforma de não entregar terras por segurança. E o que ele tenta nesse momento é ampliar as ocupações na Cisjordânia, o plano E1. Esse E é de East, é do leste de Jerusalém, porque ocupando aquela região, divide o território da Cisjordânia em dois, o que, de novo, inviabilizaria um Estado palestino, Caio. Agora, Vitelli, o Trump... Oi, Daniel, por favor. Posso só seguir nisso, Caio, porque Sim. o Vitélio deixou assim, a deixa perfeita ali. Vitélio, essa semana foi, a semana passada e essa semana foram muito contundentes no reconhecimento de diversos aliados americanos no mundo ocidental, digamos no Ocidente ampliado, reconhecendo a Palestina como um Estado. Eu vi, porém, uma série de críticas de que isso é tratar a ocupação israelense de territórios na Cisjordânia, ou mesmo essa ofensiva mais recente em Gaza, como algo temporário e não como algo cada vez mais com cara de permanente. É a melhor postura mesmo da comunidade internacional? É um pouco jogar para a plateia? Olha, Daniel, a melhor postura seria os Estados Unidos do Trump apoiarem a solução de dois estados. O Trump foi perguntado nessa semana se ele vai permitir que o Netanyahu ocupe a Cisjordânia. Essa ocupação seria das terras da Cisjordânia, não seria necessariamente das principais cidades, então Ramallah ou Belém, por exemplo, mas inviabilizaria, de fato, o Estado palestino. É necessária uma ação, e aí eu volto à pergunta do Caio, né? Como seria essa imposição a Israel? Porque veja só, para quem nos assiste agora, o Estado de Israel ele foi criado por uma resolução da ONU de 1947, inclusive presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha, e naquela criação também era prevista a criação do Estado palestino. Os palestinos não quiseram aquela solução e por 5 vezes recusaram possíveis acordos com Israel. Até que em 1995, como um resultado dos acordos de Oslo, foi morto o primeiro-ministro de Israel, o Isaac Rabin, que era favorável a uma solução de dois estados. Ele foi morto por um extremista israelense. E desde então, isso só não avançou. Isso só deu recuos, só fez recuos. O terrorismo se acentuou, as guerras. Agora, veja só o ponto. A autoridade palestina do Mahmoud Abbas, que foi proibido de ir à ONU e se pronunciou por uma gravação feita em Ramallah, condenou o Hamas e disse que o Hamas não representa a população palestina. Então, o que o Mahmoud Abbas propõe nesse momento para a comunidade internacional parece bastante razoável. Ele está dizendo, olha, o Hamas não ficará no poder, não haverá mais essa guerra, não haverá mais atrito, quem vai governar aquela região vai ser a autoridade palestina com a ajuda da ONU, que é diferente da solução do Netanyahu, que é Israel manter o controle da segurança e uma coalizão de países árabes tomarem o controle da faixa de Gaza, Daniel. Agora, Vitelli, o Trump, nessa semana, ele se reuniu com lideranças dos países árabes, apresentaram para ele um projeto de reconstrução de Gaza. Pelo menos as informações da imprensa internacional foi de que ele gostou da ideia. A gente não poderia colocar como uma terceira opção o mundo impor, o Netanyahu recuar e o próprio Trump querer? O Trump conseguiria, por si só, parar Israel? Cara, o mundo impor é uma guerra contra Israel, né? É uma imposição pela força. O que seria ideal, né? Tem várias soluções possíveis aqui. A ONU, por exemplo, tem um conselho de tutela
que é um dos 6 órgãos principais da ONU, foram criados lá pela Carta da ONU em 1945, justamente para tutelar os países que foram destruídos na Segunda Guerra e ajudar eles a se reerguerem. Esse conceito está desativado, mas ele pode ser reativado para ajudar a criação de um Estado palestino. É necessário que haja uma negociação com Israel. Agora, veja só, o mundo poderia impor sanções a Israel, e isso está acontecendo. A Europa está impondo sanções a Israel nesse momento, uma histórica aliada de Israel. Então, é possível que se chegue ao que se chama no direito internacional de soluções coercitivas de controvérsias pela imposição de sanções. Agora, veja, o que nós estamos falando até aqui? Esses países não são contra Israel, a existência do Estado de Israel. Eles são contra a postura do Netanyahu. E o Netanyahu também não é unanimidade dentro de Israel. 70% da população de Israel quer que ele negocie com o Hamas para o final dessa guerra. O próprio comando do Estado de Israel não queria que ele fizesse uma incursão para dentro da cidade de Gaza, que é o que está sendo feito nesse momento. Isso foi imposto ao comando militar. Então, quando nós falamos aqui de impor a Israel, na verdade nós estamos falando da imposição ao Netanyahu, porque muitos israelenses são favoráveis à solução de 2 estados, Caio. Ô Daniel, e nós aí em Brasília como estamos em relação a isso tudo? Você veja só um ponto, né, Caio, nesse discurso tão comentado de Lula nessa semana na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele muito corretamente disse que, sob qualquer ângulo, os ataques do Hamas em 7 de outubro são absolutamente indefensáveis, assim como a resposta de Israel em Gaza foi desproporcional e também não pode ser legitimada. Ok, tudo correto. A única falta de menção ali que chama muito atenção e dói é que ninguém lembrou dos mais de 50 reféns israelenses que, vivos ou mortos, ainda estão em posse do Hamas. A estimativa, inclusive, são de 20 vivos apenas, né? Acho que essa é a estimativa factível, né, Vitélio? São 20 vivos. Hoje o Netanyahu falou os nomes deles na ONU e disse que eles estão sendo torturados, que eles estão passando fome. Um outro ponto, né, complementando o que o Daniel falou há pouco, é que é considerado que o governo brasileiro tem 2 pesos e 2 medidas, né? Ao mesmo tempo que condena o que Israel faz em Gaza, não condena o que a Rússia vem fazendo na Ucrânia, Caio.